vezes antes de fazer isso com nossos clientes, com o nosso barretense. Com certeza. Por isso que eu defendo essa emenda. Eu acho que eles vão pensar 2 vezes. Agora, se leva só multa, o que eles fazem? Eu levo uma multa aqui, eu aumento uma taxa aqui, eu tiro essa multa aqui. Então, em cima da multa, eles vão criar uma taxa em cima de nós. Certo? Quer uma parte, Juninho? Obrigado pela parte, nobre vereador. É justamente isso que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, que R$64 mil para um banco é nada. E o que vai obrigar eles a fazer? Criar taxa para cobrar dos correntistas pagar essa multa que vai ser de R$64 mil. Não tem outra punição, né? A cassação do alvará, chegando ao ponto de fechar o banco na cidade, isso sim revoluciona. E isso vai fazer com que os bancos tenham medo e vai ter mais respeito pela população. Porque essa multa só vem depois que o cliente, depois de 20 minutos, não foi atendido, 25 minutos não foi atendido. Se você ficou lá 25 minutos, não foi atendido, chamou, teve advertência, não resolveram o problema, fez a primeira multa, fez a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, se a gente chegar lá, agora você vai ter uma multa de 64 mil, eles vão dar risada na nossa cara. Então, caça seu alvará, vamos dar oportunidade para bancos sérios que queiram trabalhar no município, mas respeitando o nosso município. Se nós não dermos exemplo, eu estava vendo aqui agora no Google, pedi para a nossa diretora parlamentar procurar, a gente está cansado de saber que o Rio Grande do Sul é um estado muito enérgico, e lá foram se fechadas todas as Casas Bahia, por reclamação no PROCON, caçaram o alvará das Casas Bahia lá, que é uma das potências do Brasil, as casas fecharam todas, e estão caçando o alvará do Santander lá também, no Rio Grande do Sul, porque mas lá é um povo que tem sangue. Eu acho que nós temos que também ter esse tipo de posicionamento com a nossa cidade, com o nosso estado também. Então, eu acho que nós temos que começar realmente a rever os nossos conceitos e dar tolerância zero também para esse tipo de estabelecimento que estão judiando da gente mesmo, sofrendo com os nossos, coitados, nossos idosos que vão lá receber aposentadoria, com as pessoas que têm que fazer seu trabalho de banco todos os dias. Então, eu acho que a cassação do alvará desses bancos que não cumprirem a lei é a maneira mais eficaz de se resolver esse problema. Obrigado pela parte, vereador. Voltando a repetir, nós não podemos ficar refém deles. Eles precisam de nós. Precisam. Porque, volto a repetir, se um for embora, outro vem, com certeza vai vir. E nossa função como legislador é defender o barretense. E eu acho que esse projeto do Guilherme vem ao encontro do que a população espera da gente. A defesa a eles. Quando se criou o Código Consumidor, falaram que era loucura, não falaram? Não funciona muito bem hoje? Não funciona? Então, é isso que nós esperamos, senhor presidente. E já adianto o meu voto favorável à emenda e ao projeto como um todo. Por quê? Porque é essa a nossa função. E não adianta achar que vai sobrecarregar funcionário e nós vamos ficar quietos. Também não vamos ficar quietos. Se nós observarmos isso, vai ser objeto aqui de discussão nessa Câmara Municipal. Muito obrigado. Continua em segunda discussão com a palavra o vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, queria parabenizar o doutor Guilherme e dizer para ele que esse é um dos projetos para a população de Barretos que frequenta bancos de uma importância muito grande. Queria parabenizar também o Marquinhos, que é presidente dos sindicatos bancários, pela defesa intransigente da categoria, que é uma pessoa efetivamente que corre atrás, tá certo? O problema de banco, o problema dos bancos é que eles confundem prestação de serviço com autoatendimento. Prestação de serviço com autosserviço. O que eles querem mesmo é que a gente não vá lá, que eles não tenham ninguém, que a gente não incomode eles, que a gente vá para os caixas eletrônicos, que faça todo o procedimento e não crie problema para eles. É isso que eles querem, tá certo? Eles não querem ter funcionário, não querem ter dor de cabeça com funcionário, não querem nada. Mas eu vou pedir para a população que está nos ouvindo, acione, denuncie no PROCON, tá certo? Se entender que não está virando nada, vão até a delegacia, façam um boletim de ocorrência, corram atrás, levem testemunha e acionem. Porque agora tem uma lei municipal que define todo o procedimento. Então,
só depende da gente agora, depende só da gente ir para cima e fazer valer a lei que nós estamos votando aqui. Certamente, essa é uma lei que tem tudo para sair do papel e que para entrar na vida de todos os cidadãos e os bancos perceberem, através da denúncia constante, diária, tá certo? Que eles estão na margem desse processo, que eles têm de se enquadrar e de tratar a população com respeito, como fazem nos países ditos de primeiro mundo, tá certo? Então, é fundamental que a população denuncie, vá para cima, vá para o PROCON, vá para a delegacia mais perto, e não interessa, tem de denunciar, tá certo? Discutir responsabilidade social de banqueiro, de usineiro, de dono de frigorífico, é o mesmo que discutir sexo dos anjos, é difícil. Muito obrigado. Continua em segunda discussão. Eu quero dar os parabéns ao vereador Dr. Guilherme, porque foi de uma forma democrática, se não me engano, 2, 3 reuniões, vários gerentes de banco participaram, numa delas eu participei. Não foi um projeto goela abaixo para poder estar apresentando na Câmara, e sim discutido com todo o sistema, com a presença também do presidente do sindicato. Deu oportunidade também, né, de apresentação de emendas. A minha emenda eu quero destacar também, o Guilherme, é com relação a estar em lugar visível e de acesso ao público que está ali em fila, que está esperando o número do PROCON. Porque se alguém tem algum celular, algo que possa estar ligando diretamente, já acionando o PROCON, já é de imediato. Eu também, com uma outra emenda, todo banco, eu vejo, que nem vou citar o caso do Santander, está lá, tem todo lá as cadeiras, poltrona, para o pessoal, de uma forma acomodada, está esperando o seu lugar para ser atendido. Eu vejo outros bancos, não dá nem atenção. Se um banco pode fazer, por que os outros não podem fazer? Então, na verdade, o que eu quero, com essa emenda, que todos os bancos tenham essas adaptações para esperar a ser atendido. E também a questão da cassação do alvará. Vossa Excelência está de parabéns, Juninho, porque eles não podem fazer o que querem com seus clientes ou com quem precisa de utilizar o banco. Doutor Kiko Mizero. Pela ordem, senhor presidente. Eu estive vendo o projeto e acredito com firmeza que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade na Casa, e rezo para que esse projeto seja um dos bons projetos da Casa que venha a ser aplicado, porque essa Casa já aprovou coisa muito boa que continua no papel, só na teoria não foi implantado. Mas eu vou pedir vista do projeto, senhor presidente, porque eu estive dando uma olhada no projeto e não vi nele nenhuma forma de proteção a uma das pessoas que mais pode ser vítima dentro do projeto, vítima, assim, no sentido opressivo da palavra, que é o funcionário das agências bancárias. Porque são eles, efetivamente, que serão punidos pela instituição. A instituição não vai assumir a responsabilidade dela, o descaso que ela tem com a população, o desrespeito que ela tem por aquelas pessoas usuárias, e a gente deveria também, de alguma forma, impor dentro do projeto que caberia a todos os funcionários um direito de proteção imposto por nós, para que o banco não fizesse do funcionário o abuso que vem sendo seguido sistematicamente a eles. Inclusive bancos que tomam atitudes de pegarem funcionários de carreira de 10, 15, 20 anos e simplesmente demitirem. Esses abusos e outros abusos vão continuar acontecendo e, como foi dito agora há pouco, eles vão desviar a multa para cima do correntista, e já fazem isso em relação a outras coisas. Eu lembro de um gerente de banco muito amigo meu no passado, que dizia que o banco não pagava conta de água, de luz, de telefone, que saía naqueles
coisicas assim, das contas de cada um. Bem, não quero entrar nesse mérito, não é isso que importa, mas eu acho que nós devemos nos preocupar também com aqueles que possam vir ser punidos sem terem razão nenhuma para isso. Porque muitas vezes nós chegamos nas agências bancárias e encontramos um funcionário ou dois, e de repente são esses que vão pagar uma coisa que deveria ser de responsabilidade exclusiva dos bancos. Então, se for possível, os colegas me outorgarem essa oportunidade de uma semana colocar essa emenda, a gente vai tentar analisá-la como puder fazer da forma melhor. Obrigado. O pedido é regimental. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista ao vereador Dr. Kiko Miziara. Projeto em discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 157/2009, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre a demarcação de vagas de estacionamento de veículos escolares e da providências correlatas. Doutor Reginaldo. Senhor presidente, gostaria de pedir retirada do parecer para melhor estudo da matéria. A solicitação é regimental. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação do vereador Reginaldo. Doutor Reginaldo. Ah, tá. Projeto, proposta, né? Discussão em primeiro turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2006, de autoria da Comissão Especial, que apresenta a proposta à emenda à Lei Orgânica do município de Barretos. Pois não, vereador doutor Leandro. Senhor presidente, pela ordem, em discussão com o vereador Juninho Leite, o professor Reginaldo e outros vereadores, nós chegamos a um consenso que há uma necessidade de que a diretora parlamentar faça uma compilação de todos os textos que foram apresentados para facilitar até durante a votação que os vereadores possam acompanhar aquilo que estarão votando com maior clareza. Por isso, senhor presidente, dentro dessa conversa, eu solicito o adiamento por mais 30 dias para que possa ser feita essa compilação de todos os textos, entregue aos vereadores num prazo que eu acredito que a diretora parlamentar estará fazendo isso o quanto antes, para que dentro desse prazo todos nós podemos ter acesso a essas emendas e votar no projeto fim dos 30 dias. Obrigado, senhor presidente. O pedido, a solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por maioria de voto contra o voto do doutor Kiko Miziara. Não é, cara. Eu vou te provar. Discussão única. Processo 73/2010, de autoria do... Vamos lá, gente.
Já o adiantado da hora aí. De autoria de Paulo Henrique Correia e outros, que apresenta o balancete relativo ao mês de dezembro de 2009. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Felipinho, depois você vem. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete apresentado. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 111/2010, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2009. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra o voto do Dr. Kiko Miziara. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 165/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha cópia do quadro da receita corrente líquida do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, relativa à Lei Complementar 101/2000. A Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o quadro da receita corrente. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra o voto do Dr. Kiko Miziara. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Elipim, por favor. Processo número 169/2010, de autoria do prefeito municipal, que encaminha o balancete de receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2009. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças e Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os contrários, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Já sabia que era você aqui. Aprovado contra o voto do Dr. Kiko Miziara. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo número 2004/2010, de autoria do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária, que encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2009. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças e Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do Dr. Kiko Miziara. O balancete permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo número 281/2010, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de dezembro de 2009. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão a prestação de contas. Não havendo oradores, está em votação a prestação de contas.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Kiko Miziara a apresentação de contas. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 285/2010, de autoria de Paulo Henrique Correia e outros, que apresenta balancete referente ao mês de janeiro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado desta vez por unanimidade. O balancete permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Nossa, doutor Kiko, achei que você ia levantar toda hora, até que você segurou, hein? Processo 477/2010, de autoria do prefeito municipal, que encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra o voto do Dr. Kiko Miziara, o balancete permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Sim, senhor. Eu peço a prorrogação dos trabalhos. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Processo número 502/2010, de autoria do secretário municipal de saúde, que encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de janeiro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças e Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão a prestação de contas. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do Dr. Kiko Miziara a prestação de contas. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 508/2010, de autoria do secretário municipal de saúde, que encaminha plano de aplicação do Fundo Municipal de Saúde referente ao 4º trimestre de 2009. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o plano. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o plano. Contra o voto do Dr. Kiko Miziara. Já fica em pé, então. O plano permanecerá à disposição dos seus vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Passaremos agora à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Kiko pede englobamento da matéria, é regimental, sem destaque. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O englobamento da matéria. Englobamento, só englobamento. Só englobamento, estou colocado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o englobamento das matérias. O primeiro secretário procederá à leitura do número das proposituras dos vereadores que se desejarem destaque, os façam em momento oportuno, utilizando para tal os microfones. Está em discussão requerimentos e indicações separados pela Secretaria por ordem numérica. Requerimento 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260. Destaque. 261, 262, 263, 264, 265, 266. Indicações 18, 19 e 20.
Destaque requerimento 268. Acabou. 260 só. Acabou. Senhor presidente, o destaque é simplesmente para requerer a juntada aos autos do requerimento os documentos que hoje eu trouxe, que são correspondentes, uma cópia do ofício e uma xerox do diário, para efeito de complementação do requerimento. Está em votação o adendo proposto pelo vereador Otávio Alves Garcia ao requerimento 260, que requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informações relativas às obras de construção do novo traçado da rede ferroviária federal, antiga FEPASA. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo proposto pelo vereador Otávio Alves Garcia ao requerimento 260/2010. Está em votação o requerimento 260/2010. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 260/2010. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrar. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.